Olá, aqui é o Fred, bem-vindos à terceira aula. Na aula de hoje eu vou demonstrar um teorema importantíssimo sobre transformações lineares, que é o chamado Teorema do Núcleo e da Imagem. E antes de eu falar desse teorema, eu vou começar definindo o que é uma transformação linear injetora e uma transformação linear injetora. São definições bem similares ao que a gente tem para funções, para função injetora e função sobrejetora. Então, uma transformação linear a gente diz que ela é injetora se sempre que a gente pegar dois elementos no domínio que possuem a mesma imagem, então eles têm que ser iguais. Ou seja, a transformação injetora é uma transformação em que a imagem de elementos diferentes aqui do domínio tem que ser elementos diferentes da imagem. Ela manda dois caras diferentes em V em dois caras diferentes de W. Certo? Então é a mesma coisa que uma função injetora. E agora uma transformação linear sobrejetora também vai ser uma função sobrejetora. Então uma transformação linear a gente diz que ela é sobrejetora se a imagem da transformação é o contradomínio todo. Certo? E de outra forma, uma transformação para ela ser sobrejetora vai querer dizer que todo elemento de W vai existir alguém em V, então vai existir um Vzinho em V, que é mandado no Wzinho, certo? Então, uma transformação ela é sobrejetora se todo mundo aqui tem alguém aqui que vai nele. Então, primeiro exemplo, vamos pegar essa transformação aqui, a transformação que vai de R para R2, que manda um número x em x e x ao quadrado. Eu vou determinar se ela é injetora e se ela é sobrejetora. Então, o que acontece? Se eu pegar dois caras diferentes aqui, certo? Então, se eu pegar um x e um y aqui diferentes, como a primeira entrada aqui é igual a esse número, então a primeira entrada dos dois vai ter que ser diferente. Então, essa transformação vai ser injetora. Agora, para ela ser sobrejetora, eu teria que todo mundo de R2 teria que vir de algum número x aqui. Mas isso não vai acontecer, porque, por exemplo, se eu pegar o 1, 0, o vetor 1, 0 aqui, bom, para a primeira entrada dele ser 1, ele teria que vir aqui do 1. Mas se eu pegar o 1 aqui, ele vai ser mandado no 1 e 1. Então, não tem nenhum número real que é mandado no 1, 0. Então, o 1, 0 ele não está na imagem da transformação. E aí ela não vai ser sobrejetora, certo? Vão ter caras aqui que não são imagem de ninguém aqui. Segundo exemplo, vou pegar agora uma transformação de R2 para R2. Aqui manda xy em x mais y e x menos y. Então, para eu determinar se ela é injetora ou sobrejetora, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar aqui para a imagem da base canônica de R2. Então, essa transformação vai mandar o vetor 1, 0, vai mandar no 1 mais 0, que é 1, e 1 menos 0, que é 1, e vai mandar o 0, 1 em 0 mais 1, que é 1, e 0 menos 1, que é menos 1. Certo? Então, ela manda o 1, 0 no 1, 1 e manda o 0, 1 no 1 menos 1. E repara que esses dois vetores aqui que a gente achou, eles são uma base de R2. Então, o que vai acontecer? Essa transformação vai mandar um vetor genérico de R2 aqui, AB. A transformação de T de AB vai ser A, T de 1, 0 mais B, T de 0, 1. Isso aqui a gente já calculou. Então, vai ser A vezes 1, 1 mais B vezes 1 menos 1. Então, vai mandar esse vetor genérico AB numa combinação linear aqui genérica dos vetores 1, 1, 1 menos 1. Então, o que acontece? Como esses dois vetores eles formam uma base de R2, então todo vetor aqui de R2 ele vai poder ser escrito como alguma combinação linear dessas.
E aí, como todo vetor de R2 vai poder ser escrito como uma combinação linear assim, então é só eu pegar esse vetor AB, que dá a combinação que eu quero, que ele vai ser mandado nesse vetor que eu quero. Então, qualquer vetor de R2, existe uma combinação linear desses dois vetores que dá ele, e aí ele é mandado por esse A e B que eu obtive daqui. Então, essa transformação vai ser sobrejetora. E ela vai ser injetora também. Por quê? Isso daqui é uma base de R2. Então, todo vetor de R2 ele vai poder ser escrito de forma única como uma combinação linear desses dois. Então, se eu pegar duas combinações lineares diferentes, eu vou ter que obter vetores diferentes. Então, se eu pegar A, B e C e D diferentes, então vão dar combinações diferentes que vão ter que ter resultados diferentes. Então, vetores diferentes aqui são mandados em vetores diferentes aqui. Então, essa transformação ela vai ser injetora também. Então, essa daqui ela é injetora e sobrejetora. E aí, antes de ir para frente, eu vou chamar atenção para quem que é o núcleo dessa transformação e da transformação do exemplo anterior. Então, olha só. Essa transformação aqui ela é injetora. E quem que é o núcleo dela? Para eu mandar um vetor aqui no 0, 0, eu vou obter uma combinação linear desses dois vetores aqui que dá o 0, 0. E como eles são uma base de R2, a única combinação linear deles que vai poder dar o 0, 0 é se o A for 0 e o B for 0. Então essa transformação aqui, o único vetor que ela manda no 0, 0 é o vetor nulo. Certo? Então o núcleo dessa transformação aqui é só o vetor nulo. E voltando ali no exemplo 1, essa daqui também era injetora. E quem que é o núcleo dela? Para eu mandar alguém aqui no 0, 0, bom, como a primeira entrada aqui é igual, o único que poderia ir no 0, 0 seria o 0. E de fato, o 0 aqui é mandado no 0, 0. Então essa daqui, o núcleo dela também é só o vetor nulo, que é o 0 aqui. E aí o próximo teorema diz pra gente que isso não é coincidência. Então, se a gente tem uma transformação linear, o núcleo dessa transformação ser só o vetor nulo... Opa, aqui faltou uma chave, né? Porque o núcleo aqui vai ser um conjunto. O núcleo dessa transformação ser só o vetor nulo vai ser equivalente à transformação ser injetora. Então, como é que a gente demonstra isso? Então, a gente vai ter que mostrar duas coisas. Primeiro, que se o núcleo é só o vetor nulo, então essa transformação é injetora. E depois a gente vai mostrar que se essa transformação é injetora, então o núcleo tem que ser só o vetor nulo. Então tá. Então vamos assumir que o núcleo é 0. Então o que acontece? Se eu tenho dois vetores em V com a imagem igual, certo? Então dessa igualdade aqui, se eu subtrair um lado do outro, então T de U menos T de V vai ter que dar o vetor nulo. Só que T de U menos T de V é T de U menos V. Então eu vou obter aqui que a transformação aplicada nesse vetor aqui é o vetor nulo. Mas se o núcleo é só o vetor nulo, então para esse vetor aqui ser mandado no vetor nulo, isso daqui vai ter que ser o vetor nulo de V. Então a gente conclui que U menos V dá o vetor nulo e, portanto, o vetor U e o vetor V tem que ser iguais. Então, se o núcleo for 0, a gente mostrou então que a transformação tem que ser injetora, certo? Para dois caras terem a mesma imagem, eles têm que ser iguais. Agora a gente vai mostrar o contrário, que se a transformação é injetora, então o núcleo vai ter que ser o vetor nulo. Então o que acontece? Essa transformação ela
como qualquer transformação, tem que mandar o vetor nulo no vetor nulo. E aí, como essa transformação é injetora, qualquer outro cara que seja mandado também no vetor nulo tem que ser igual ao vetor nulo. Então, o núcleo dessa transformação só vai poder ser o vetor nulo. Então, está demonstrado aqui, certo? Para uma transformação, se a gente tem uma transformação linear, para o núcleo dela ser só o vetor nulo é equivalente a ela ser injetora. Okay. Então, vou falar agora do teorema do núcleo da imagem. O teorema do núcleo da imagem diz o seguinte: se a gente tem uma transformação linear qualquer, se a gente somar a dimensão do núcleo dessa transformação com a dimensão da imagem dessa transformação, a gente vai ter a dimensão do domínio. Certo? Então, repara que o núcleo da transformação, todo mundo que está aqui que vai no zero. Então, a gente já viu que isso daqui é um subespaço aqui do V. A imagem é um subespaço que a gente tem aqui dentro do W. Mas se a gente soma a dimensão desse subespaço aqui com a dimensão desse subespaço aqui, a gente obtém a dimensão aqui do domínio. Tá, e como é que a gente demonstra esse teorema aqui? Então vamos supor que a gente tem aqui uma base para o núcleo dessa transformação. Certo? Então o núcleo da transformação está aqui dentro do V, a gente tem uma base para ele que eu vou chamar de V1 até Vn. Aí o que acontece? Esse é um subconjunto, esse é um conjunto de vetores de V que é Li. Certo? Para ser base tem que ser Li. E aí a gente pode então completar esse conjunto até a gente obter uma base do espaço V todo. Então a gente vai adicionando vetores aqui até obter uma base do V. Então vamos supor que a gente tem essa base aqui de V. V1, V2 até Vn, depois W1, W2 até Wm. Então eu peguei essa base aqui do núcleo e completei com esses vetores aqui. Aqui faltou uma reticência. Certo? W1, W2 até Wm. Então a gente tem isso daqui que é uma base do espaço V. Aí o que a gente vai fazer agora é mostrar que esse tanto aqui de vetores que a gente usou para completar, certo? Que seria a diferença entre a dimensão de V e a dimensão do núcleo da transformação, eu vou conseguir uma base aqui para a imagem que vai ter um número de vetores que é igual a essa diferença. Então, se eu pegar T de W1, T de W2 até T de Wm, isso aqui vai dar uma base para a imagem. Então, se a dimensão de V menos a dimensão do núcleo der igual à dimensão da imagem, eu vou ter mostrado isso daqui. Então, para mostrar isso daqui, para eu mostrar o teorema, basta eu mostrar que isso daqui é uma base para a imagem da transformação. Ou seja, eu tenho que mostrar que o conjunto gerado, o subespaço gerado por esses vetores, ele é igual à imagem de T, e eu tenho que mostrar que esses vetores são Li. Então, aqui, vou passar para o próximo slide, vou começar com essa informação aqui. Certo? O que eu quero mostrar? Quero mostrar que isso daqui é a imagem de T e que esses vetores são Li. E aí, como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou pegar um cara qualquer na imagem de T. E aí eu vou querer mostrar que ele é então, para mostrar aqui esse 1, eu vou querer mostrar que esse U aqui ele pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores aqui, do T de W1, T de W2 até o T de Wm. Então, se eu pegar um cara que está na imagem de T, então vou pegar o U aqui, o U ele tem que ser T de V para algum V que está lá no Vzão. Então, voltando aqui no slide anterior, certo? Se eu pegar um cara aqui na imagem,
vai ter alguém aqui que é mandado nele. Então, esse U vai ter que ser um T de algum V. E esse V aqui, como ele é um elemento de V, a gente tinha aquela base para V, que era V1 até Vn, e depois W1 até Wm. Então, vou poder escrever esse Vzinho aqui como uma combinação linear dos elementos daquela base. Então, vai ser A1V1, mais A2V2 até ANVN, depois AN mais 1 W1, AN mais 2 W2, até AN mais M WM. Certo? Então, U é T de Vzinho, Vzinho é isso daqui, então U é T dessa coisa aqui. E aí, usando agora propriedades de transformação linear, então eu posso separar essa soma aqui, vai ser T de A1V1 mais T de A2V2 e assim por diante. E aí eu posso jogar os coeficientes para fora. Então vai ficar A1 T de V1 mais A2 T de V2 até AN T de Vn mais AN mais 1 T de W1, AN mais 2 T de W2 até AN mais M T de Wm. E aí o que acontece? V1, V2 até o Vn, eles eram todos elementos do núcleo da transformação. Então T de V1 era o vetor nulo, T de V2 era o vetor nulo, T de Vn é o vetor nulo. Então esse pedaço aqui, na hora que eu aplicar a transformação, vai dar tudo vetor nulo. Então isso aqui vai sumir. O que vai sobrar? Vai sobrar AN mais 1 T de W1, AN mais 2 T de W2 até AN mais M T de Wm. Então, o U eu vou conseguir escrever como uma combinação linear aqui. AN mais 1 T de W1, AN mais 2 T de W2 até AN mais M T de Wm. Então, isso mostra o item 1 aqui, certo? Eu consigo escrever o vetor U como uma combinação linear desses vetores. Então agora a gente vai mostrar o item 2, que esses vetores são Li. Então, para mostrar eles, vamos supor que a gente tem uma combinação linear desses vetores, dando o vetor nulo. Então, se eu tenho uma combinação linear desses vetores dando o vetor nulo, o que vai acontecer? Eu posso usar de novo a propriedade de transformação linear. Isso aqui vai ser T de A1W1 mais T de A2W2 até T de AMWM. E aí, a soma dos T's vai ser o T da soma. Então vai ser T de A1W1 mais A2W2 até AMWM. Isso aqui vai dar o vetor nulo. Certo? Então, se eu tenho uma combinação linear deles dando vetor nulo, eu tenho esse vetor aqui que a transformação aplicada nele dá o vetor nulo. E aí, eu vou ter que esse vetor vai ter que estar no núcleo da transformação. E aí, se esse vetor está no núcleo da transformação, ele vai poder ser escrito como uma combinação linear daqueles vetores que eram uma base para o núcleo da transformação. Então, eu consigo escrever esse vetor aqui como essa combinação linear do V1, V2 até o Vn. E aí eu posso jogar todo mundo aqui para o mesmo lado. Então, vou jogar o B1, V1 para cá, B2, V2 até o Bn, Vn. Então, vou ter B1, V1 mais B2, V2 mais até o Bn, Vn mais A1W1 mais A2W2 até o AM, Wm. Essa combinação linear aqui vai dar o vetor nulo. E aí, eu vou usar agora que esses vetores aqui, olha, V1, V2, Vn, W1, W2 até Wm, eles formavam uma base para o espaço V, certo? Para o meu domínio. E aí, como eles formam uma base, a única combinação linear deles que pode dar o vetor nulo é a combinação trivial. Então, todos esses coeficientes aqui que eu peguei tem que ser zero. Então, se eu tinha essa combinação linear aqui dando vetor nulo, a gente concluiu que todos esses coeficientes aqui, eles têm que ser zero, então essa combinação aqui tem que ser a combinação trivial. Portanto,
isso daqui é Li, e aí isso demonstra o teorema do núcleo e da imagem. Certo? Então, a gente demonstra esse teorema, deixa eu voltar lá no enunciado do teorema. Então, para uma transformação linear, se a gente somar o núcleo, a dimensão do núcleo com a dimensão da imagem dela, a gente vai obter a dimensão do domínio. Então, vou fazer um exemplo aqui. Então, vamos voltar aqui naquele exemplo 1. Eu tenho essa transformação que vai de R para R2, que manda x em x ao quadrado. Então, se eu quiser saber quem que é a dimensão da imagem, eu posso olhar para a dimensão do núcleo, certo? A dimensão do núcleo dessa transformação. O núcleo dessa transformação, quem que é mandado aqui no vetor nulo? O único cara que é mandado no vetor nulo é o zero aqui, certo? O único jeito de eu mandar aqui no vetor nulo é se eu pegar aqui para ser o zero. Então, o núcleo dessa transformação é só o vetor nulo aqui de R, que é o zero, né? E, portanto, a dimensão do núcleo da transformação é zero. E aí, o teorema do núcleo e da imagem diz que se eu somar a dimensão da imagem com a dimensão do núcleo, eu tenho que obter a dimensão aqui do domínio, que é 1. Como a dimensão do núcleo aqui é zero, a gente conclui que a dimensão da imagem, então, tem que ser 1. Certo? Então, não preciso nem determinar a imagem para saber qual que é a dimensão dela. Bom, então eu vou parar por aqui hoje. E aí na próxima aula eu vou fazer mais alguns resultados que vêm desse teorema do núcleo e da imagem. Então, de novo, quaisquer dúvidas, sugestões ou comentários, vocês podem colocar nos comentários aqui do vídeo. E por hoje é só. Até a próxima, pessoal.